Olá pessoal, nesse dia 4 de novembro, vamos à nossa aula de Geografia. Vocês deverão abrir o livro na página 393. Página 393. Temos o Relembrando. Escreva o que se pede a seguir sobre a região Nordeste. As principais rodovias, aeroportos importantes e portos mais importantes. Então, as principais rodovias do Nordeste é a BR-116, que é a Rio-Bahia, e a Translitorânea, que é a BR-101, que é bastante conhecida aqui na nossa região. B. Aeroportos importantes. Deputado Luiz Eduardo Magalhães, que fica na na capital Bahia. Guararapes, de Recife, em Pernambuco, e o de Fortaleza, no Ceará. Os portos mais importantes, o Porto de São Luís, no Maranhão, Porto de Salvador, na Bahia, e Porto de Natal, no Rio Grande do Norte. Só para complementar um pouquinho esse exercício que ficou em aberto. Agora, vamos falar sobre a região Sudeste, que é a parte que contempla Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Acompanhe aí no seu livro a leitura para as próximas orientações. Região Sudeste. A região Sudeste é uma das menores regiões brasileiras em extensão territorial. Menores. Mas é a população industrializada de todas elas. Aliás, mas é a mais populosa e industrializada de todas elas. Ou seja, apesar de ser uma menor região em extensão, é uma das mais desenvolvidas. 4 estados formam essa região. Observe o mapa a seguir. Aí vemos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Relevo. O relevo da região Sudeste é formado pelo Planalto Atlântico, por parte do Planalto Meridional, e pela planície costeira ou litorânea. No Planalto Atlântico há muitas serras, como a Serra do Mar, a da Mantiqueira, a do Espinhaço e a do Caparaó. Na Serra da Mantiqueira estão os picos da Bandeira e das Agulhas Negras, com 2.890 metros e 2.791 metros de altitude, respectivamente, e a Pedra da Mina, com 2.798 metros de altitude. O Planalto Meridional ocupa todo o centro-oeste de São Paulo e o oeste de Minas Gerais. A planície costeira ou litorânea acompanha todo o litoral e tem trechos estreitos. Nessa planície estão a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e a Baixada Santista, que fica no estado de São Paulo. O litoral do Sudeste é composto de muitas baías, ilhas e praias. Entre as baías destacam-se a de Vitória, onde fica o Porto de Vitória, no estado do Espírito Santo, e a Baía de Guanabara, onde se localiza o Porto do Rio de Janeiro. Na Baixada Santista estão as ilhas de Santo Amaro e São Vicente, onde se encontram as cidades de Guarujá, São Vicente e Santos. Aí temos a imagem da Pedra do Baú, em Campos do Jordão, São Paulo, 2018. Vamos agora às informações sobre hidrografia do Sudeste. Na região Sudeste predominam os rios de Planalto encaixoeirados. Entre as várias bacias hidrográficas destacam-se Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco e Bacia do Leste. Todos esses rios têm grande importância econômica para a região, pela quantidade de energia elétrica que produzem. Na Bacia do Paraná, localizam-se as maiores hidrelétricas do país, aproveitando o Salto de Urubu-Pungá. Foi construído o conjunto hidrelétrico de mesmo nome, formado pelas usinas de Ilha Solteira e de Jupiá. A usina hidrelétrica de Ilha Solteira é uma das maiores do mundo. Ainda nessa bacia localizam-se as hidrelétricas de Furnas e Volta Grande, no Rio Grande, Cachoeira Dourada e São Simão, no Rio Paranaíba. No Rio São Francisco fica a usina Três Marias. O Rio Tietê, afluente do Rio Paraná, atravessa a cidade de São Paulo, onde se torna um dos rios mais poluídos do país.
Apesar disso, em muitos locais ele ainda é navegável, fazendo parte de uma importante hidrovia. Clima. O clima da região é tropical, com ocorrência do clima tropical de altitude nas áreas mais altas do Planalto, caracterizado por temperaturas médias amenas e poucas chuvas. Vegetação. A vegetação é variada. O cerrado predomina em grande parte do estado de Minas Gerais e em pequenos trechos do estado de São Paulo. A Caatinga, no norte de Minas Gerais, os manguezais em todo o litoral, em terras alagadas, os campos de altitude nas terras mais altas do estado de São Paulo e de Minas Gerais. A Mata Atlântica pode ser encontrada especialmente na região da Serra do Mar, onde está boa parte do que restou dessa vegetação, que cobria grandes trechos da faixa litorânea brasileira. Trecho da Serra do Mar cortado pelo rio Cubatão. São Sebastião, São Paulo, 2018. População. A maior concentração da população brasileira está nessa região, onde também se localizam os maiores centros urbanos do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Pela diversidade de pessoas e atividades, a população do Sudeste estimula variados ramos da economia. Atividades econômicas. Na região Sudeste pratica-se a agricultura moderna, na qual se utilizam máquinas no plantio, na colheita e no combate às pragas, com ênfase na monocultura. A pecuária, com gado bovino e suíno, é muito desenvolvida nos estados de Minas Gerais e São Paulo, mas é em Minas Gerais que se encontra a maior criação de gado leiteiro. A avicultura também é praticada em toda a região, principalmente em São Paulo. Aí temos a imagem de gado leiteiro em Campo Belo, Minas Gerais, 2018. O extrativismo mineral, importante atividade econômica, desenvolve-se sobretudo em Minas Gerais, onde se encontram as maiores riquezas minerais da região, especialmente o ferro e o manganês. O minério de ferro é explorado na região conhecida como quadrilátero ferrífero, na Serra do Espinhaço, e é exportado para outros países pelo porto de Tubarão, no Espírito Santo. O petróleo é explorado no Espírito Santo, na região de São Mateus, no Rio de Janeiro, na Bacia de Campos e em São Paulo, na Bacia de Santos. A Grande São Paulo é responsável pela produção de veículos, artigos têxteis e farmacêuticos, calçados e alimentos, além de concentrar as indústrias química, mecânica e metalúrgica, destacando-se a petroquímica, com as refinarias de petróleo. Todavia, há outras indústrias espalhadas por todo o estado. No estado do Rio de Janeiro, destacam-se as indústrias têxteis, alimentícias, químicas, farmacêuticas e de construção naval, além de refinarias de petróleo. Transportes. Entre as rodovias federais tem destaque Via Dutra, Rio de Janeiro, São Paulo, BR-116, Rio-Bahia, BR-040, Rio-Belo Horizonte, Fernão Dias, São Paulo, Belo Horizonte e Regis Bittencourt, São Paulo, Curitiba. Em São Paulo sobressaem-se as rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam a capital ao litoral. O sistema formado pelas rodovias Anhanguera e Bandeirantes e as rodovias Castelo Branco e Ayrton Senna, que ligam a metrópole à cidade do interior. Como já vimos, na região encontram-se os mais modernos e importantes portos e aeroportos do país. Ufa, né? Muito a se dizer sobre a região sudeste do país. Também não é à toa, né, gente? Nordestinos foram para São Paulo e Rio de Janeiro desde muito tempo atrás e construíram essas cidades com o suor do seu próprio trabalho. Por isso que é uma cidade tão desenvolvida, porque não só nordestinos, como outras pessoas de toda parte do país migraram para São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje elas continuam sendo grandes potências como cidades do Brasil. Então vamos aos exercícios. O que faz a região sudeste a mais importante do Brasil economicamente? Então, assim, essa questão acabamos de ler e ver a quantidade de indústria, tanto indústria na área de petróleo, como na área têxtil, na área de farmácia, calçados, alimentos, a atividade econômica em relação à agricultura, agricultura moderna, ou seja,
Não é como aqui no interior, que as pessoas fazem essas atividades praticamente sem nenhum maquinário, sem nenhum instrumento adequado. Lá eles trabalham de maneira mais organizada, com mais investimentos, enfim. Então, o que faz a região Sudeste a mais importante do Brasil economicamente, na região Sudeste desenvolve-se pecuária, extrativismo e uma moderna agricultura. Há diversos rios importantes, enorme concentração industrial, importantes aeroportos e rodovias, além de grande concentração populacional. 2. Descreva os fatores da região Sudeste a seguir. Relevo, formado pelo Planalto Atlântico, por parte do Planalto Meridional e pela planície costeira ou litorânea. Tipos de clima, tropical e tropical de altitude. Vegetação, cerrado, campos, manguezais, caatinga, mata atlântica. Bacias hidrográficas, Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco e Bacia do Leste. Pronto. Relembrando, faça um resumo das atividades econômicas da região Sudeste, que já foi citado, e observar os pontos turísticos a seguir, fazer uma pesquisa e identificar quais cidades elas pertencem. O de cima é o Rio de Janeiro, é o Maracanã. O do meio, São Paulo, no estado de São Paulo, um dos mais importantes museus de uma metrópole brasileira. E, por último, o painel de azulejos na Igreja São Francisco de Assis, que fica em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Pronto, eu vou parar esse vídeo que já está chegando ao tempo limite e vou passar um desafio para vocês.